Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual que é o nosso ritual. Clique em curtir, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. E antes de falar sobre Botafogo e Atlético, eu vou dar uma super dica para você que gosta de testar seus conhecimentos sobre futebol e ainda se divertir. Eu vou te apresentar o Sport Manager, que é um jogo dinâmico para você que ama o futebol e quer viver momentos de emoção e diversão. Aqui você escala o seu time em poucos minutos, compete contra os jogadores em torneios do Brasil e do mundo e ainda pode ganhar prêmio em dinheiro. No game, as estatísticas reais do futebol e o seu conhecimento sobre desempenho de times e jogadores mandam em campo, ou seja, tomando as melhores decisões, você tem maiores chances de vencer os torneios. No Sport Manager você tem 4 tipos de torneios com valores de entrada diferentes, que vão de 10 centavos a 10 dólares. Então vem escalar o seu time nos melhores campeonatos do mundo. Nós temos Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos estaduais e campeonatos europeus. Então cadastre-se no Sport Manager 365. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, sportmanager365.com, e você escala o seu melhor time. Agora sim, bora pro pós-jogo. Botafogo 1, Atlético 0, quarta derrota seguida do Atlético no Campeonato Brasileiro. E se tinha alguém ainda que maluco que falava em título ainda, eu acho que esse pensamento está bem distante, já que o Galo termina na 8ª colocação, começou a rodada na 7ª, pulou para o 8º, chegou a ficar em 9º. Se não fosse o golzinho do Santos no último minuto, o Paranaense teria nos passado na tabela do campeonato também. E a realidade do final do turno é uma briga por G6 até então. E aí você fala assim, Rafael, você tava doido para acontecer isso, porque a gente escalou contra o Bahia, o time reserva, e você apoiou. A gente não tá na 8ª colocação porque a gente escalou reserva contra o Bahia. A gente perdeu pro Corinthians com o time titular, pro Paranaense com o titular, pro Botafogo com o time titular também. Vão culpar aquele time reserva, mas a verdade é aquilo que eu falei lá no pós-jogo, é mais ou menos a briga que eu esperava do nosso elenco, uma briga por G6. No começo do jogo hoje, a novidade foi a estreia do Wilson no gol do Atlético. O Wilson emprestado pelo Curitiba até o final do ano, né? Com possibilidades, né? Quem sabe, no futuro, sei lá. Eu só acredito quando foi embora mesmo. Mas o Wilson hoje na estreia é diferente no seu sentimento ao ver o Wilson com a camisa do Atlético. É uma coisa diferente, foi muito inesperada. A gente não cogitava isso até outro dia, até o final de semana. E as duas equipes muito agarradas no meio campo. O Wilson não precisou fazer defesas, o Cavalieri também tomou um sustinho antes desse sustinho com um chute de fora do Vina, de fora da área do Vina e do Casares também, um chute perigoso também. Teve uma cabeçada do Ricardo Oliveira que passa a lateral, o Cavalieri chega a tocar nela, desviou, mas o juiz deu tiro de meta. Então foram os 3 lances verdadeiros de perigo do Atlético, mas um jogo muito travado no meio e que o Atlético começou a se soltar aos poucos, começou a encontrar uma maneira de jogar contra o Botafogo, né? Começou a adiantar as suas linhas e sempre quando o Jair vai subindo ali, e aí o Barroca apostava muito nos contra-ataques contra o Galo, e num desses contra-ataques o Jair sente uma lesão, coloca a mão na coxa ali, dói o coração, né? Deve demorar uns 20 dias, fica de fora dos jogos decisivos da Copa Sul-Americana. Eu coloco como estava o principal jogador desse time titular, e é uma infelicidade porque a gente já perdeu o Blanco nessa posição. O Adilson se aposentou também por descobrir um problema cardíaco, e agora a gente perde o Jair por um prazo. E aí entrou no lugar dele o Zé Wellison, e aí eu já deixo aquela perguntinha esperta para você comentar se você quer o Zé Wellison nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Zé estava naquele 3-0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil, jogo de ida lá no Mineirão. Depois disso ele tomou uma geladeira, voltou 4 minutos, acho que contra o próprio Botafogo na Sul-Americana, mas ficou assim na geladeira um tempão. E o Zé Wellison teve muita chance naquele período que a gente nunca achava quem deveria ser o titular da posição, o Zé Adilson. E um lance o Zé Wellison conseguiu decidir todo o jogo a favor do Botafogo. O Zé não consegue dominar a bola, tem dificuldade para dominar a bola no ataque, um lance que era pro Atlético. O Botafogo investe no contra-ataque, que o Barroca não queria ir para cima do Galo, ele sabia que as chances dele seriam no contra-ataque. E aí no contra-ataque o Igor Rabelo faz falta, recebe amarelo. Cobrar falta, o Rabelo, eu vou falar já se a gente vai discutir se foi pênalti ou não. O juiz entende através do VAR que o Rabelo levou o braço em direção à bola para cercá-la, que né, é difícil
fazer isso aqui para atirar, né? Com a bola vindo na sua frente a 8 metros de distância, que não é 9 metros e 15 nunca, e em alta velocidade. Mas enfim, o juiz marcou o pênalti, deu o segundo amarelo para o Igor Rabelo, gol do adversário, ou seja, em um lance ele conseguiu uma falta perigosa, o Zé Wellison conseguiu dar uma falta perigosa para o adversário, o amarelar seu zagueiro, expulsar o seu zagueiro, pênalti e gol para o Botafogo. Realmente o Zé Wellison nessa, ele tá de parabéns, só que não. E aí depois o Botafogo, claro, segurou-se, ele já não estava afim de ir para cima no início da partida, aí que ele segura. Realmente, o Atlético tem essa dificuldade de propor o jogo quando o adversário está recuado ainda, a gente ainda não consegue. Tem um termo famoso no futebol que é o time com cara de campeão. Você que está assistindo aí, você acha que o Galo hoje, para Sul-Americano, faltando 3 jogos, tem cara de um time campeão? A gente não dá para comparar com o Del Valle. Eu sei que deve ter 10 pessoas que assistem, que estão assistindo a gente, que assiste o Campeonato Equatoriano, talvez menos, 5, 4. O Colón da Argentina, um ou outro maluco vai começar a assistir os jogos dele agora no Campeonato Argentino. Se conseguir, não vou comparar com eles, mas a casca de time campeão ainda falta para o Atlético, e a gente vê isso nesses momentos. O meio de campo do Galo, não vou isentar o Zé Wellison, eu ia falar que dos volantes para trás eu ia isentar todo mundo pela derrota de hoje, mas assim, o meio de campo criativo do Galo totalmente ineficiente, assim, o Casares, o Vina, o Xará muito apagados. Eu tenho um amigo que é presidente do fã-clube do Xará, não é possível que eu não entendo a paixão dele pelo Xará, acho que contribui muito pouco. E lá na rádio do Galo, na 90.3, a rádio da massa atleticana, eu comentei a declaração do Rodrigo Santana que ele não vê ninguém tecnicamente e com a qualidade do Casares ou taticamente que incomode ele, que cogite tirar no elenco. Ele não vê ninguém que faça ele repensar o Casares no time titular. E digo mais, mesmo jogando apagado, extremamente apagado, o Vinícius e o Xará também, o maior problema não são eles, cara. O maior problema é que todo time tem peças que são inconstantes, mas o problema é que o Atlético não tem um banco para repor isso. E aí a culpa é de quem? Primeiro de quem não contratou, né? No meio do ano, quando a gente precisava fortalecer o elenco. Já falei disso no último pós-jogo, falei na rádio também. Era um semestre mais importante dos últimos anos, Copa do Brasil, quartas de final, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, a gente brigando lá na frente também. E a gente não quis se reforçar, a gente optou por deixar as opções que já estavam aqui, o Luan em uma fase, o Otero, uma incógnita voltando do mundo árabe, o Giovani ainda sem emplacar, o problema crônico do ataque, já a gente vai falar sobre o Ricardo Oliveira. A gente quis isso, então o treinador olha para o banco e fala assim, tá mal o Xará, né, o Casares, mas o Luan também tá mal também, o Otero não voltou do mundo árabe ainda, o Giovani aguenta 30 minutos aqui. Vou deixar eles em campo então, porque não tem opção. Se tivesse um jogador, na média, cara, assim, não falo bem não falo assim numa grande fase. Se tivesse alguém no banco de reservas, na média, fazendo arroz com feijão, eu acho que o Rodrigo Santana ia testar, vez ou outra, ele no time titular. Até que apareça alguém no banco de reservas que queira criar uma dorzinha de cabeça para o Rodrigo Santana. Até isso acontecer, serão esses 11 titulares, com o Xará mal, com o Casares mal, o Vinícius mal. Vocês podem ter certeza que não teremos nada de diferente. E aí, no segundo tempo, o Botafogo começa a vir para cima, mas o Galo vai empurrando o Botafogo. Chega um momento em que o Heber está quase na linha dos meias ali, ajudando a armar a jogada. E aí o Barroca só esperando. O Barroca está ali, qualquer momento pinta um contra-ataque para mim, eu aproveito e vou para cima do time do Rodrigo Santana. E vale falar que na expulsão do Igor Rabelo ele tem que tirar o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira que não fez gol na Sul-Americana. Eu vou arriscar falar sem pesquisar. Na fase de grupos da Libertadores fez um gol, no Brasileiro tem 2 gols. Na fase de grupos da Libertadores, que fez naqueles joguinhos antes. E continuou muito mal. E o Alejandro, que quando só jogou mal os 2 jogos da Copa do Brasil ali, pode ter ido mal um ou outro no Brasileiro, mas que vinha muito melhor, continua sem chance. O Ricardo Oliveira deixa o campo de jogo para reforçar o setor defensivo, o Léo Silva vai para lá, a gente perde o Igor Rabelo para o jogo contra o Internacional, perde o Jair também. E
ele vem com uma proposta esquisita, o Rodrigo Santana, porque o time começa a dar chuveirinho na área com Casares e Xará dentro da área. Eu já falei isso aqui, que o Atlético tem esse problema, é um problema básico. Eu tô fazendo chuveirinho na área. Quem dá lá? O Casares e o Xará. O Xará atrás do Joel Carli. Joel Carli desse tamanho. O Xará desse tamanho. Isso seria menor que o Gabriel, que é bem menor que o Joel Carli. Então é um jogo que não vai propor. Então a bola ficava passando do lado do gol do Cavalieri, mas bola mesmo para oferecer perigo, o Atlético não conseguia de jeito algum. E novamente, num contra-ataque, a gente sofre o segundo gol do Botafogo. E só depois, eu achei muito mentirosa essa reação do Atlético ficar 2-1, parece que foi um placar apertado. O Botafogo, mesmo com uma a mais, não conseguiu massacrar o gol do Wilson, mas o Galo também não oferecia perigo efetivo para o gol do Cavalieri. Eu achei muito mentirosa essa reação do Galo, aquela que na coletiva você sabe que o cara vai te matar de raiva depois, porque o cara vai falar assim, não, foi 2-1, é um placar apertado, é o Botafogo, é fora de casa, mas não, foi um time do Galo muito apático, principalmente pelo setor de criação do time. E aí vem um Internacional aqui com o time reserva, porque está focado na Copa do Brasil, e acredito que o Galo vai de time titular, porque só joga na quinta-feira contra o Colón na Argentina, e me incomoda demais que a gente seja tão dependente desses 11 titulares. Eu queria que viesse uma opção do banco de reservas para cá, para dar uma dorzinha de cabeça mínima para o Rodrigo Santana. E aí aquela perguntinha que eu fiz sobre o Zé Wellison, já que o Ramon Martínez não pode jogar a Copa Sul-Americana, a gente pode ir de Ramon Martínez no Campeonato Brasileiro, ou o Natan, mas para preparar essa formação para a Copa Sul-Americana, eu iria de Natan, porque eu não quero o Zé Wellison na Copa Sul-Americana. Eu já deixaria preparado o Elias e o Natan para se entender. O Elias vai passar a ser o homem mais recuado e o Natan o segundo homem de meio campo, o segundo volante, que eu acho que o Natan não está preparado ainda para ser o primeiro, apesar que num jogo contra o Ceará, lá no Ceará, várias vezes o Natan estava atrás do Elias. Eu lembro claramente dessa formação que eu comentava com um amigo meu, até que é Bandeira, lá no interior, que apita alguns jogos. Olha só, como que o Natan libera o Elias e o Natan fica um pouco mais atrás. Então, eu acho que contra o Internacional a gente tem essa oportunidade de testar um pouco essa nova dupla, porque a gente não vai contar com o Jair. Mas quem manda aqui é vocês podem mandar para cá também se fariam mais alguma alteração também, se já voltaria o Alejandro para o time, que o Ricardo Oliveira está precisando daquele mesmo banquinho que ele tomou lá atrás, não pelo jogo de hoje, mas por todo o desempenho, ou se não, mesmo mal, Otero, Giovani e Luan, você testaria em qualquer uma das vagas, seja do Xará, do Casares ou do Vinícius, pelo menos para incomodar esses titulares, porque eles estão se sentindo justamente do jeito que eu falei. Tô tranquilo, por mais que eu jogue mal, porque a turma do banco, quando entra também, o professor sabe que não pode contar com eles de jeito nenhum. Não vou nem perguntar se vocês querem time titular contra o Internacional, porque é óbvio que nós temos que ir com um time titular, apesar dos desfalques. E agora a briga nossa para começar a sonhar lá na frente é com o G6. A gente não vai nem falar em G4 por enquanto. É uma briga de G6 e o Internacional é um adversário direto nessa briga, tá certo? Grande abraço para vocês, tamo junto, aqui é Galo.